Salmo 95. Venham todas, venham todos, e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria para a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante de Deus com ações de graças, cantando hinos de louvor. Ele é nosso Deus, nós somos o povo que Deus guia, somos o rebanho que Deus cuida. Estas palavras são palavras do salmista que retratam uma confissão de fé e, ao mesmo tempo, um convite feito a cada qual de nós. Se vocês estão aqui neste momento, seja presencialmente ou virtualmente, é porque aceitaram o convite do salmista para cantar, louvar, agradecer e confessar a fé. Isso é muito bom. Que Deus permita que este tempo de culto seja um momento agradável a Deus e de transformação a cada uma e a cada um de nós. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Versículo 32 está escrito: e acontecerá que toda aquela pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. É nesta esperança que invocamos a presença de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Assim, convido você a confessar os seus pecados a Deus, buscando misericórdia e perdão.
As palavras do Salmo 51 foram sempre importantes na vida do rei Davi. São palavras de uma confissão que Davi mesmo fez há muito tempo. Essas palavras causaram efeito na vida de Davi, trouxeram mudanças e houve compromisso com Deus. Com esse mesmo intuito, o de se arrepender, de receber perdão e de se comprometer, nós também proferimos agora estas palavras do Salmo 51, os seus versículos 1 até 12, sendo esta, portanto, a nossa confissão de pecados. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpa, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alva como a neve. Lava-me e ficarei alvo como a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Um pastor recém-chegado na paróquia, numa nova paróquia, estava indo realizar o primeiro culto numa das comunidades com as quais ele trabalhava. Nesta comunidade havia uma mulher muito religiosa. Dizia ela que Deus a amava muito e lhe respondia tudo o que ela perguntava. Esse pastor, este ministro, ouviu esta história e foi tirar a limpo. Ainda antes de o culto iniciar, ele perguntou: é verdade que Deus lhe conta, minha senhora, tudo o que deseja saber? E ela disse: sim, é verdade, pastor. Deus me conta tudo o que eu peço a ele. Muito bem, disse o pastor. Agora, para eu poder acreditar mesmo nisto que a senhora nos conta, vou lhe pedir para perguntar para Deus qual o grande pecado que eu mesmo cometi, disse o pastor, nos tempos em que eu ainda era estudante. Eu já confessei este pecado a Deus, me arrependi dele, mas desejo que a senhora pergunte qual era o pecado. Depois do culto, se a senhora me responder o que Deus lhe disser, eu vou acreditar. Terminado o culto, aquele pastor veio até aquela senhora e perguntou: e então, Deus lhe contou sobre o meu pecado?
Ele se comunicou com a senhora? E ela respondeu: sim, Deus falou comigo. E o que ele disse? Perguntou o pastor. Ele disse o seguinte: desde o início do culto, quando eu perguntei para ele sobre esse seu pecado, ele disse que tentou se lembrar, mas não conseguiu. Assim como está escrito em Isaías 43:25. Eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Amém. Palavras de perdão e graça. Nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos e nossos sentimentos devem estar voltados para além daquilo e daquelas pessoas que estão à nossa volta. O mundo distante também geme e sofre por causa de suas próprias dores. Estando distantes, muitas dessas dores, nós, com nossas próprias mãos, não podemos aliviar, mas Deus pode. Outras pessoas, em amor, podem. A nós, portanto, cabe clamar a Deus para que Ele mesmo coloque disposição, boa vontade, bem-querer nas pessoas e olhe por dores, aliviando-as. Assim, como comunidade cristã, clamamos a Deus cantando. Mesmo diante de um mundo que passa por muitas dores, não deixa de ser um mundo onde momentos, ações e situações boas também acontecem. Acima de tudo, Deus é um Deus de amor, de compaixão, de ajuda. Por mais que às vezes o sintamos distante, Deus não se esquece deste mundo e continua mandando seus bons sinais na terra inteira e na nossa vida. É bem por isso que podemos, que aliás devemos render glórias a Deus. Fazemos isso cantando. Glória, glória. Oremos. Bondoso Deus, aqui estamos mais uma vez, parte de tua grande família, parte de teu corpo, parte de teu povo. Vem a esta tua casa
para se reunir contigo. Também aquelas pessoas que estão em casa, nos seus lares, reúnem-se contigo. Juntos e juntas, queremos experimentar de novo momentos de paz, de conforto, de ensinamento, de comunhão. Momentos esses que o mundo nem sempre consegue nos oferecer. Sabemos que é muito bom estar aqui em comunhão. Por isso, Deus, obrigada por teres nos reunido. Encha nosso coração com os teus ensinamentos. Preencha nosso ser com o teu Santo Espírito. Nos ensine a andar nos teus caminhos. Que os minutos que a ti dedicamos possam ser irradiadores de um novo tempo, de momentos especiais para toda a nossa vida. Esta é a nossa sincera oração, em nome do teu Filho amado. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos e todas nós neste momento. A leitura bíblica que ilumina o nosso meditar neste culto se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículos 1 a 13. Aclamamos o Evangelho cantando Aleluia. Passo a ler Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas moças e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem óleo e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, o texto que ouvimos do Evangelho de Mateus não nos é algo novo. Muitas vezes já ouvimos esse texto e muitas interpretações sobre ele nos são trazidas ou construídas. Mas também nos é verdade que, mesmo sendo utilizado em outros momentos, esse mesmo texto, a palavra de Deus sempre fala a nós de outras formas, pois a palavra de Deus é palavra viva, é eficaz ao nosso viver. Hoje nos debruçamos novamente sobre este texto, indicado para todas as comunidades cristãs. Este texto se encontra junto a uma série de outras parábolas que nos falam sobre a vinda do reino de Deus, o reino dos céus, ou seja, como quer se supor, a vinda de Cristo, onde toda a humanidade será julgada e este Cristo levará consigo aquelas pessoas que verdadeiramente o seguem. Para que entendamos melhor esta parábola, esta alegoria das lâmpadas, do casamento, do noivo, da noiva, assim como para os ouvintes de sua época, Jesus utiliza nesta parábola um exemplo do cotidiano. Esse exemplo não é da nossa época, mas bem nos explica o que o Evangelho quer nos dizer. Muitos de nós lembramos ou conhecemos, ou vemos em fotografia as lamparinas que eram usadas antigamente. Muitas vezes, por não haver energia elétrica como temos hoje, era necessário o uso de lamparinas para se ter uma certa claridade durante a noite. Nossos avós, nossos antepassados utilizaram lamparinas. As 10 jovens descritas no texto bíblico em Mateus estavam indo ao encontro de um noivo. Na verdade, elas eram participantes de um ritual de casamento e levavam consigo lamparinas. Era costume nos tempos de Jesus que o noivado e o casamento transcorressem de uma forma bastante diferente ao modo como conhecemos hoje.
O povo judeu, o povo de Jesus, tinha por regra 3 estágios no processo matrimonial. O primeiro momento, o primeiro estágio vinha com um compromisso, onde era feito um contrato formal entre os pais da noiva e os pais do noivo. O segundo momento era o momento do noivado, um tempo antes do casamento, onde ocorria uma cerimônia com promessas que eram feitas pelos noivos, pelo noivo, pela noiva, um ao outro. E o noivo deveria dar presentes à família da sua prometida. E por fim, vinha o terceiro estágio, propriamente dito, do casamento, onde o noivo, junto com amigos, ia buscar a sua noiva na casa dos pais dela e a levava em cortejo para a sua casa, onde acontecia a festa do casamento, onde se fazia esta festa. As jovens mencionadas na parábola aguardavam este momento do cortejo, deste cortejo até a casa do noivo, para, junto com o casal, poder festejar. Mas, ao que parece, o noivo demorou a vir e elas acabaram pegando no sono. Porém, ao ouvirem os sons do cortejo, acordaram e perceberam que o noivo está, pois, indo com sua amada para a sua casa e para festejar as suas bodas. E elas também querem participar. Tinham um papel importante neste ritual, porém, nem todas estavam preparadas para isso. Aquelas que trouxeram azeite de reserva, azeite a mais, puderam seguir o cortejo e entrar para a festa. Então, nos vem a pergunta: o que será que esta história tem a nos ensinar? O propósito desta parábola não é nos ensinar sobre a importância de lamparinas. Esta história não nos fala apenas da necessidade de enxergarmos na escuridão ou de termos azeite a mais para quando precisarmos. Esta parábola nos fala da vinda de Cristo, da vinda do reino dos céus. E embora pensemos que não é conosco, esta vinda do reino dos céus tem a ver com cada qual de nós, pois o reino dos céus virá para todos, para todas as pessoas, para quem já passou e para quem aqui está. O reino dos céus virá com toda a sua glória, como o noivo a buscar a sua noiva para uma vida de par, para uma vida plena e agradável. Percebam que na parábola a noiva não aparece em nenhum momento. Por qual motivo isso acontece? Jesus Cristo, ao contar esta parábola, o evangelista Mateus, ao registrar esta parábola, quiseram nos lembrar que, como pessoas cristãs, batizadas e pertencentes ao corpo de Cristo, somos igreja, somos a figura da noiva, somos a comunidade de Jesus Cristo que se preocupa com um mundo onde todas as pessoas podem ser incluídas. Aqui não nos cabe saber da noiva da parábola. Na verdade, isto é um ponto bastante pacífico no texto, mas o olhar se volta para a atitude daquelas jovens, e que também pode ser um olhar para nós mesmos nos nossos dias. Porém, prefiro atribuir outro olhar ao que estas jovens representam. Estas jovens, algumas nécias e outras prudentes, mas especialmente as nécias, representam muitas pessoas que deixam ou têm
a chama da vida apagada. Parece que muita gente só busca a Deus quando é extremamente necessário. E também tem muita gente que não busca o reino de Deus, ou porque vive em egoísmo, ou porque acredita que é assim mesmo, ou acredita que alguns merecem mais e outros menos. Enfim, Cristo nos chama a sermos diferentes disso, a sermos comunidade e a caminharmos com as pessoas que não têm a chama da vida acesa, desperta, como deve ser a vida, com recursos para viver. O reino de Deus nos chama, nós, a noiva, a comunidade, sim, a estarmos preparados e preparadas para a sua vinda, mas especialmente nos chama a trabalharmos com estas jovens, com as pessoas que talvez tenham a sua luz apagada, pessoas que têm perdido a esperança, pessoas que têm perdido a festa, pessoas que não têm recursos para uma plena existência, para uma vida plena. Nós sim temos que dia após dia levar a nossa fé ao crescimento, alimentando-a através da oração, do meditar, do ouvir a palavra de Deus. Temos que nos entregar continuamente a Deus, deixando que o seu Espírito Santo nos capacite e conduza para que ninguém passe privação em participar da festa do reino, em experimentar já aqui e agora as experiências do reino de Deus, onde não há fome, nem de alma e nem de corpo. Assim, nós estamos preparados e preparadas para a vinda de Cristo, para a vinda do noivo. Muitos, aliás, dos primeiros cristãos e cristãs, achavam que Cristo retornaria muito brevemente na sua geração. Este texto sugere que Cristo, contudo, não poderia voltar tão rapidamente quanto alguns esperavam. E isso, querida comunidade, não nos deve fazer desanimar, mas sim fazer com que a nossa esperança e o nosso trabalho por sinais do reino de Deus aumentem cada vez mais à nossa volta. É isso que nos afirma o último versículo da parábola. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Esta é uma perspectiva não moralista, mas de solidariedade. Talvez a boa leitura, a nova ou a releitura desta parábola nos retire deste lugar de julgamento com relação àquelas pessoas que não têm o que necessitam para o seu viver. E que possamos, a partir da nossa fé, de nossa alegria, como pessoas pertencentes a Cristo, possamos estender o banquete que experimentamos a pessoas que conosco convivem, que estão afastadas da vida de fé ou que passam qualquer tipo de privação. Cabe a nós vivermos o nosso batismo, festejando aquilo que recebemos, mas também estendendo os sinais do reino de Deus àquelas pessoas que por inúmeras razões estão a adormecer e a perder o seu tempo de vida. Que assim Deus nos guarde, nos ilumine e nos acompanhe. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Em resposta à palavra ouvida, recebida em nossos corações, confessemos a nossa fé com o hino que vem a seguir.
Deus, em voz alta e em silêncio, ouviste de cada uma de nós, aquilo que está em nosso coração. Não temos dúvidas de que ouves a cada qual de nós, pois tu estás em tudo e em todos. Além disso, sabes da nossa vida, do que temos em nossa mente, em nosso coração, antes mesmo de falarmos. É isso que esperamos de ti, ó Deus. Olhe por cada situação que foi aqui lembrada, falada, pensada. Olhe para nós, em nossa vida. Olhe nossas famílias, nossos líderes, nossa igreja. Olhe, ó Deus, para o nosso país. Olhe não com um olhar de julgamento, mas de amor e de compaixão. Senhor, toda a nossa vida está em tuas mãos. Usa-nos para que nossa vida seja instrumento, seja lugar de paz e de amor. Seja sempre o nosso bom pastor e que nós sejamos seguidoras e seguidores deste bom pastor para com as outras pessoas. Que possamos doar de nossa vida para que tanta gente que precisa tenha vida. E que não seja apenas uma doação de palavras e conversas, mas de coisas concretas, de um amor verdadeiro. Chegamos ao final deste encontro contigo. Da mesma forma com que nos reúnes, te pedimos, leva-nos para os próximos dias que virão e que tu nos concedes para viver. Por fim, oramos como teu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridas irmãs e queridos irmãos, no momento em que muitos de vocês acompanham, celebram este culto em suas casas, há gente reunida em nosso templo, na comunidade da paz. Isto quer encher nosso coração de júbilo, de alegria. Estas pessoas reunidas no templo, reunidas em nossa igreja, vão ofertar para a missão de Deus. Também quem está em casa, se assim se sentir motivado ou motivada, poderá em seguida encaminhar suas ofertas. Queremos agora sistematicamente reorganizar esta parte da nossa vivência em comunidade. E neste sentido, vamos nos reunir em cultos na comunidade, seguindo todos os cuidados possíveis para que não sejamos nós, pessoas que irresponsavelmente podem propagar a Covid-19 causada pelo coronavírus. Então, seguimos nesta proposta de encontros presenciais mesclados a cultos online. Há uma lista de chamamento para que cada pessoa se inscreva para o culto na igreja. Há pessoas de referência que estão conversando, divulgando, comunicando toda esta metodologia que nós adotamos como comunidade de fé, como comunidade de Jesus Cristo que cuida da vida. Procuremos, portanto, nos comunicar uns com os outros, umas com as outras, e assim vamos celebrando a vida.
Por essa razão, também queremos abrir o nosso coração neste momento para receber a bênção de Deus. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo, que o Senhor esteja embaixo de ti para não te deixar cair ou também não te deixar se machucar, que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar, que o Senhor esteja acima de ti para com sua poderosa mão te abençoar. Portanto, que este Senhor da vida te abençoe e te guarde, em nome de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, todo o nosso entendimento, te guarde para uma vida de esperança. Ide na paz do Senhor.